Olá! Hoje a gente vai explorar um jeito fascinante de ensinar literatura. É uma abordagem que, olha, transforma a leitura em uma experiência de verdade. Uma experiência ativa, criativa e, claro, muito mais interessante. A proposta aqui é ir bem além daquela interpretação de texto tradicional, sabe? É fazer com que os alunos participem ativamente da construção do sentido da história. Vamos mergulhar juntos nessa ideia. A nossa jornada vai ter 5 etapas bem definidas. Primeiro, a gente vai sentir a história. Depois, vamos pensar e questionar, transformar essas ideias em algo concreto, literalmente. Em seguida, construir um mundo em conjunto e, por fim, amarrar todo esse entendimento. É um caminho bem bacana, que vai da ação até a compreensão. A grande pergunta que guia toda essa nossa análise é: como a gente pode ajudar os estudantes não só a ler uma história, mas a viver essa história de verdade? Como fazer com que eles se conectem com a narrativa num nível mais profundo, que vai além das palavras no papel? É exatamente esse o desafio que este método se propõe a resolver. E a base de tudo isso é um conceito chamado praxis. E não é só uma teoria, viu? É um ciclo, um movimento. Começa com uma ação concreta, que leva a uma reflexão crítica sobre o que foi feito. E essa reflexão, por sua vez, gera uma nova ação, só que agora, uma ação transformada por essa consciência. Esse ciclo é o motor de todo o processo que a gente vai ver. E vamos para a primeira etapa. Sentir a história primeiro. Aqui a lógica tradicional é totalmente invertida. Antes de começar a analisar, a dissecar o texto, o convite é para simplesmente sentir. Então, tudo começa com uma leitura expressiva da história, em voz alta, para que os alunos fechem os olhos e imaginem as cenas. Logo em seguida, vêm umas perguntas que são chamadas de fenomenológicas. A ideia não é buscar a resposta certa, mas sim a percepção de cada um. Coisas como: o que você viu na sua mente quando o lobo apareceu? Ou que sentimento bateu nessa hora? E para fechar, um registro bem rápido, pode ser um desenho ou uma frase, só para capturar aquela primeira imagem que veio à cabeça. E o porquê disso é muito poderoso. A ideia é garantir que exista uma experiência sensorial e afetiva antes de qualquer análise racional. É sobre criar primeiro uma conexão pessoal, íntima mesmo, com a história. Essa vai ser a base para tudo o que vem depois. Com essa base bem estabelecida, a gente passa para a segunda fase, o pensamento e o questionamento. É agora que aquela experiência inicial vai ser aprofundada com pensamento crítico e muita conversa. Essa reflexão acontece numa roda de conversa. Ali se explora as escolhas dos personagens, os perigos da história, conceitos como personagem, conflito, tudo isso vai surgindo naturalmente no bate-papo. E o mais importante, a história começa a se conectar com a vida dos alunos, com perguntas do tipo: que caminhos cada um de nós percorre com autonomia? E uma pergunta tão simples como o que poderia ter sido feito de um jeito diferente é a chave de tudo. Ela convida os estudantes a não serem só espectadores, mas a se colocarem de forma crítica dentro da trama. Eles viram, de certa forma, agentes na narrativa e começam a pensar nas próprias escolhas. E é aqui que a gente vê a tal da epistemologia da praxis ganhando vida. A reflexão crítica não vem do nada, ela é uma consequência daquela ação inicial da experiência vivida. É esse ciclo que permite construir um conhecimento que faz sentido, em vez de ser só algo decorado. Agora, a gente chega no momento que é quase mágico nesse método. Aquela reflexão, que era só uma ideia na cabeça, vai se transformar numa ação criativa, em algo que dá para tocar. As ideias vão, literalmente, ganhar forma. Os alunos são convidados a escolher um elemento central da história que mais marcou. Pode ser a Chapeuzinho, o lobo, a floresta, e dar forma a esse elemento usando origami. Aquela narrativa que antes era só imaginada, agora vira um objeto concreto, na mão de cada um. O processo é como uma oficina guiada. Cada dobra do papel ganha um significado. Por exemplo, enquanto dobram o capuz vermelho, a conversa pode ser: o que essa cor representa para você? Perigo? Paixão? No final, cada um escreve um bilhete literário, explicando o que o seu origami significa. A literatura, de repente, se expande para muito além do texto. E aqui, de um jeito brilhante, a praxis se torna concreta. A ação de dobrar o papel não é só um artesanato. É uma ação que foi transformada pela consciência, pela reflexão que aconteceu antes. O pensar e o fazer finalmente andam juntos. Agora, as criações de cada um vão se juntar para formar algo ainda maior. Chegou a hora de construir um entendimento coletivo, uma nova narrativa que é de todo mundo.
Os alunos juntam seus origamis e seus bilhetes num grande mural coletivo, e agora, com todas essas peças, a mágica acontece de novo. Eles podem recontar a história ou até criar caminhos completamente novos. E se a floresta fosse mágica? De repente, o grupo inteiro vira coautor daquela experiência. E o resultado final ganha um nome muito poderoso e simbólico: a Floresta das Experiências de Leitura. Não é só um mural, é um ecossistema das interpretações. É uma foto, uma representação visual de toda a jornada de leitura daquele grupo. O princípio por trás disso é a construção coletiva do conhecimento. A interpretação da história deixa de ser uma coisa solitária e vira um diálogo, onde cada pecinha, cada origami contribui para um significado muito mais rico, construído por todos. E assim a gente chega ao fechamento do ciclo, a parte final da nossa jornada. Aqui, o foco é amarrar toda a experiência e fazer com que cada um tome consciência da sua própria transformação ao longo do processo. Uma ferramenta muito legal para isso é o diário de praxis. A estrutura é bem simples. De um lado, antes eu pensava que, e do outro, depois da atividade, eu penso que. Com isso, os alunos conseguem colocar em palavras e enxergar a evolução do próprio entendimento. Eles reconhecem o caminho que percorreram. E aqui está o ponto crucial. Essa síntese, essa reflexão final, fecha o círculo. A praxis está completa. Começou com uma ação, que era sentir a história, passou pela reflexão, que era discutir, e culminou numa nova ação transformada, que foi criar e compartilhar. Agora tudo isso é compreendido de forma completa. Então, no fim das contas, por que tudo isso importa? Bem, para quem educa, esse método é uma ferramenta de observação riquíssima. Ele permite ver como as crianças vivenciam a literatura na pele, como elas criam símbolos com as próprias mãos e como o origami vira uma verdadeira linguagem para expressar interpretações. E, acima de tudo, é uma forma de analisar e melhorar a própria prática de ensino. E isso tudo deixa a gente com uma provocação final. E se o objetivo do aprendizado não fosse encontrar a resposta certa, aquela que está no gabarito, mas sim dar as ferramentas para que cada um possa construir a sua própria resposta, o seu próprio significado? Fica aí a reflexão.